Gratidão. E aqui uma pessoa está perguntando como ela faz para reduzir os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Está com excesso de pensamentos e sentimentos. Então, gente, na verdade, tudo isso, né? Todos esses excessos de pensamentos e sentimentos são por falta de organização, né? Então, a nossa organização interna é o primeiro passo. Então, o que sempre nos foi orientado, sempre nos é orientado, né? É que a gente pratique, tenha uma prática de interiorização. Então, no caso, né, no meu caso, foi a meditação. Então, a meditação acabou acontecendo na minha vida, né? Não porque eu fiz algum curso ou fui buscar, mas porque descobri que eu já havia praticado em outras vidas e isso acabou acontecendo por conta de que eu me sentei para meditar. Eu tomei essa iniciativa, né? Foi algo muito intuitivo e eu segui e comecei a aprender técnicas de respiração e tudo, que percebia que parecia que eu já conhecia. E aí acabei descobrindo que realmente já havia praticado isso, que já havia feito isso em algum outro momento. Então, a meditação é uma ciência, né? É muito mais do que uma técnica. Ela modifica completamente o nosso estado. Por quê? Porque ela alinha toda essa mente, ela vai retirar, né? Ela vai limpar todo o sistema, porque o sistema normalmente está embotado de informações, de cristalizações, de frequências, né? De padrões energéticos que muitas vezes não correspondem à nossa essência. Então, a gente precisa ter uma prática de se interiorizar. E aí a recomendação, né, da meditação para que a gente comece a organizar essa biblioteca, né, de uma maneira mais organizada, mais simples possível, para que a nossa essência possa, né, se emergir, né? Então, a meditação ela tem vários níveis, né? Então, ela começa alinhando a nossa mente, as nossas emoções, a nossa fisicalidade, né? Então, a gente começa a perceber as consequências, né, os benefícios da meditação, que são a gente ter mais foco, dormir melhor, a gente estar mais equilibrado, né, a limpar as vibrações do dia a dia. Por quê? Porque a gente carrega no sistema, a gente passa por um monte de lugares, e se a gente não tem o domínio da mente, das emoções, a gente está lá olhando para tudo que é lugar, e tudo isso vai sendo gravado no sistema, né? Então, a nossa mente, as nossas emoções precisam estar em equilíbrio para que a gente possa viver bem. Então, a meditação ajuda a limpar também, né, vibrações que não correspondem à nossa frequência e manter esse sistema sempre em dia. Então, recomendamos, né, a meditação como uma técnica para que a pessoa possa reduzir, né, todas essas emoções, esses pensamentos, mas entendendo, gente, que tudo exige a nossa prática, né, e a nossa disciplina, o nosso querer, né, o nosso fazer. As coisas não acontecem se a gente não se envolver, né? Então, quando eu comecei a praticar e acontecia de madrugada, então eu me sentava e meditava. Então, era 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 3h30, 2h30. E assim eu fui fazendo. Então, eu fui seguindo isso, né? Então, as coisas que foram acontecendo, que foram me mostrando que eu precisava fazer uma prática como essa, eu fui seguindo, até eu perceber que eu realmente, de alguma maneira, já conhecia aquilo. E que aquilo começou a me trazer benefícios incríveis. Porque eu comecei a sair de um estado que eu estava, né, também de excesso de informações, tinha um excesso enorme de informações, e fui reduzindo tudo isso, fui reduzindo aos poucos, e eu fui praticando. Quanto mais eu praticava, mais me dedicava, mais eu percebia que trazia benefícios. Então, tudo é assim, tudo a gente precisa testar, né? Então, nós mesmos fazemos o nosso próprio teste e vemos se aquilo está em conformidade com a gente, né? Não podemos, obviamente, forçar. Então, a meditação, ela nunca deve ser forçada. Você não pode forçar, eu vou meditar, porque a mente não vai deixar. Mas você começar a permitir entrar nesses estados é importante
para o seu sistema físico, emocional, mental. Por quê? Porque primeiro você tem que parar esse avatar, né? Parar esse personagem, aquietar esse personagem, para depois entrar em outros níveis da meditação, onde você vai começar a se reconectar com a sua própria essência. Então, nada acontece de imediato, mas vai depender também, obviamente, do nível de comprometimento de cada pessoa. Tem pessoas que rapidamente entram em níveis elevados porque elas já estão, né, digamos, num compromisso interno maior, né? Então, tudo exige que a gente pratique, se dedique e tenha fé, né? A gente precisa ter muita fé naquilo que a gente está fazendo. Gratidão.